Pois bem, meus cumprimentos então aos professores, aos colegas. Então essa é a apresentação do meu portfólio, né? No projeto Casa. O grande desafio então é fazer com que o projeto, com que o trabalho contemple todas as matérias, né? E inseridos dentro de um contexto que é o projeto Casa. Então, muito bem, eu vou começar a apresentação então pelas cartas desse jogo que eu desenvolvi. A proposta então era desenvolver um jogo pensando e levando em consideração aquilo que fazemos dentro de casa, nesse momento também de reclusão, né, de pandemia, que as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa, e então por conta disso as pessoas estão mais próximas e precisam também, por uma questão psicológica, se divertir, tentar ocupar o seu tempo. Então a ideia foi um jogo. Esse jogo é composto de vários elementos, e um dos elementos são os cards que eu vou falar primeiro, que são as cartas do jogo, né? Essas cartas estão divididas aqui em 3 pequenos grupos. O primeiro grupo que eu vou mostrar então são todos eles de produção minha. Vai ficar muito mais evidente, é claro, aqueles trabalhos que são mais visuais. Outro que também fica bastante evidente é a questão das fotografias, porque tudo aqui é fotografia, né? Como as cartas são o elemento principal do jogo, todos esses elementos foram fotografados, são fotos, são imagens, né, de fotos. Então a fotografia está perpassando tudo isso, né? A composição com materiais que nós tínhamos disponíveis na casa. Aqui são 4 imagens unificadas em uma só, com papéis e com materiais que a gente tinha na casa. Essa aqui foi muito interessante, que isso foi feito com um garfo, né, que é um elemento, era para fazer experimentar, né, com algum elemento que não fosse pincel ou lápis ou enfim, qualquer outro elemento de pintura tradicional. Aqui fotografando cantos da casa ou com intervenções, né? Então aqui da linha objeto, um trabalho que nós desenvolvemos. Essa ficou bem legal, que é o claro e o escuro, né, na pintura. Aqui foi quando a gente estava compondo a questão das tintas naturais. Aqui foi trabalho em cima de manchas. Aqui foi um desenho de velocidade, foi um experimento de velocidade. Luz e sombra. Essas outras aqui eu peguei essas imagens para exemplificar, principalmente por causa da história da arte, que a arte rupestre, né, está sendo representada aqui. Aqui mais uma que representa a arte rupestre, na origem, né, da arte, lá atrás. Aqui um trabalho do Matisse, um trabalho que a gente fez de preponderância da cor. Aqui alguma iconografia indígena, né? Aqui é um estudo de arte marajoara também. Aqui incluindo aqui alguns elementos da cultura afro, né? Alguns ícones da cultura afro. Aqui é uma prova operatória de Piaget, que também dentro do jogo dá para fazer a brincadeira e inserir isso. Essas duas imagens aqui são os avatares, que eu escolhi 2 personagens da religiosidade afro para representarem cada um dos jogadores. Esse jogo foi composto para 2 pessoas, né? E é uma questão de inclusão mesmo, por conta de que é raro que os jogos que existem, os jogos produzidos, tenham alguma coisa ou algum elemento da cultura afro. Aqui é aquela caderneta que desenvolvemos no laboratório de materiais, né, com tintas naturais. Aqui eu fiz algumas colagens. Aqui tem alguma coisa do projeto desse trabalho também. E aqui algumas regras, mas que também vão ser explicadas no decorrer do processo aqui. Então as cartas, elas representam muito dos trabalhos que foram desenvolvidos, né? Outro elemento que vai ter são os dados, né? O dado ele vai ser para identificar quem que vai começar o jogo. O interessante é que isso, no primeiro momento, era apenas um cubo. É um cubo que foi feito
no tridimensional. E aí eu falei, não, beleza, vamos converter isso então num dado que vai ser um elemento do jogo. Daí foi pintado, então isso aqui é argila, né? E foi feito à mão sem ajuda de algum outro material. Isso aqui também é do tridimensional, é um coração. A proposta do trabalho quando foi feita foi da ideia de coração na mão, né? Na proposta daquele momento, que é a sensação que a gente tem quando tem algo novo, a gente fica um pouco com o coração na mão, e acho que aqui também ele encaixa bem, e esse vai ser o coração da minha casa nesse jogo. 2 elementos de argila também que vão representar os jogadores pintados, né? E temos aqui o tabuleiro. Esse tabuleiro ele foi feito em papel A3, e quando eu fui fazer o desenho desse tabuleiro, eu imaginei no primeiro momento a casa, né? Talvez as reparações, a repartição, enfim. Mas eu cheguei à conclusão de que, putz, não era legal isso. De repente, uma coisa que representasse, mas não que fosse tão marcado, né? Ah, tá, o cara tá vendo que é uma casa. Não. Então a gente fez a proposta da quadrícula na caixinha, e eu achei muito interessante. Eu falei, vou transpor isso. Então aquilo que era um ambiente de um quarto, eu abri ele aqui, a caixa como se fosse aberta, e utilizando a escala de valores, eu fiz uma linha que vai determinar o roteiro para chegar ao final do jogo. Então, em volta, vocês estão vendo aqui, faz parte da iconografia marajoara, e é muito interessante também, porque os povos indígenas têm muito essa sensação de pertencimento, né? Então, eles têm esses elementos nos seus objetos, enfim, e que não eram arte no primeiro momento, eram elementos que eles utilizavam para o seu dia a dia, né? Nos seus vasos, nos seus utensílios, nas suas panelas. Então eu achei que cabe dentro da casa, porque era dentro da casa deles que isso estava, né? Então eu fiz para dar um adorno aqui, um equilíbrio na composição. Aqui nós temos 2 ambientes, esses aqui vão ser os espaços em que os cards vão ficar dispostos, né? E muito bem, como é que funciona o jogo? O jogo é simples. Primeiro vamos escolher aqui para os jogadores um avatar. Um jogador A vai escolher um, o jogador B vai escolher outro, certo? As cartas vão ser embaralhadas, certo? E vão ser colocadas num local chamado Grimório. Então aqui vai ser o Grimório e aqui do lado vai ser o cemitério. Aqui vai ser o local de iniciar o jogo e aqui o local final, atingindo o coração da casa. Sorteia-se nos dados, o jogador iniciante compra um card e vai ler aqui o que ele faz. Nesse caso, volta 5 casas. Como a gente não começou, ele não faria nenhuma ação. O segundo jogador, um canto esquecido, avance 2 casas. Então vai avançar 2 casas. Alternadamente, o próximo jogador, transparência ou ilusão, avance 5 casas. Observação, evoluindo, avance 5 casas. E assim até o final do jogo. Ganha quem chegar ao final do jogo. Então, a princípio, a mecânica do jogo é essa, é bastante simples, ela é mais para dar um contexto ao todo, né? A proposta então é trazer o jogo, trazer os elementos da casa para o jogo e para se jogar dentro da casa. Então está tudo perpassando, a questão psicológica ela está também incluída no sentido de que, além da gente ter incluído a questão de uma prova de Piaget, é interessante pensar também como um jogo, como as situações elas avançam e influenciam nas pessoas nas suas fases, né? Como que a criança vai identificar e avaliar esses elementos do jogo? Como que a pessoa mais velha, mais de idade, vai estar fazendo isso? Como que ela vai ativar o seu raciocínio, o seu cérebro e para desenvolver essa ação, né? É tudo para se pensar. É muito mais coisa para se falar, mas no momento é isso então. A satisfação, a conclusão
do processo, do trabalho, contente com o resultado e obrigado a todos.